Então chegamos agora à nossa 12ª aula de eletrônica analógica e vamos falar dos tiristores. Os tiristores é uma família dos dispositivos chaveados. Eles operam no sistema de chaveamento e é muito utilizado em equipamentos para chaveamento na eletrônica de potência. Então o desenho dele aí, né, como que mostra a figura, a aparência dele, das camadas. Ele tem 4 camadas, tem essa figura, anodo, catodo e o gate, ou uma porta, né? E algumas figuras aí de aparência. Esse aqui de maior potência, usado em inversores de frequência. Os pequenos para correntes menores. No circuito, a base transistor NPN é alimentada no coletor PNP e vice-versa. Não há incidente, inicialmente, a corrente de coletor alimentando o transistor. Então, a aparência dele é essa aí. No circuito, a base do transistor NPN é alimentada pelo coletor PNP e vice-versa. Não há inicialmente corrente de coletor alimentando o outro transistor, e ambos estão em corte. Então, aí nós estamos fazendo uma comparação do tiristor com o transistor. Dentro do tiristor, nós teríamos aí 2 transistores montados nessa configuração. Mas se a gente aplicar um pulso negativo na base do NPN, ou positivo na NPN, ou negativo na PNP, o transistor vai ser ativado, fornecendo uma corrente amplificada da base do outro, que vai amplificar a corrente, fornecendo a corrente ainda maior à base do transistor. Esse processo leva rapidamente o transistor à saturação. Então, ele estava bloqueado, eu não estava conduzindo. Quando eu aplico a tensão na base, ele vai à saturação, ou seja, passa a conduzir a corrente totalmente. Por isso, o sistema chaveado, sem condução e totalmente conduzindo. E uma vez que dispara, a trava só desliga quando a corrente for limitada a um valor mínimo, que é a corrente de manutenção. Enquanto você não atinge essa corrente de manutenção, ele continua conduzindo. Para conseguir isso, você pode desligar o circuito ou curto-circuitar os emissores. O SCR é o principal dos tiristores, né? Que tiristor é um nome genérico. Então, dentro da família tiristores, nós temos o SCR, que é essa figura aqui, né? Ele de maior potência, de menor potência. E o nome SCR significa diodo controlado de silício, Silicon Controlled Rectifier. Ele é um diodo controlado por pulso, aplicado no gatilho, no gate. Quando você aplica um gate aqui, a estrutura PN vai conduzir. Então você tem aqui um SCR com 2 terminais de disparo, correspondente às bases dos transistores que nós vimos naquela outra figura. E aqui um SCS, né, a figura dele, com dois gates. Um diodo de 4 camadas, esse é o símbolo, e a curva característica de corrente dele. É um tiristor de avalanche, ele é disparado com tensões de algumas dezenas de volts. Seus 2 terminais são o catodo e o anodo, e ele não tem gatilho. Então, o disparo dele é o aumento da tensão. Quando você aumenta a tensão, você dispara a condução dele. Geralmente usado em geradores de pulso e disparo de SCR. Foto-SCR. Se nós expusermos a junção negativo-positivo, NP, central da trava ideal, uma luz através da janela ou lente, ela vai se comportar como um fotodiodo, fornecendo corrente para a base e com isso ele passa a conduzir. Esse é o símbolo do diac, que pode ser entendido como 2 diodos em antiparalelo. O seu disparo ocorre quando atinge a tensão de bloqueio, da ordem de 25 a 40 volts. É usado em geral para disparar um triac, então você usa um diac para disparar um triac.
Então, esse é o TRIAC, né? O símbolo dele, ele tem o gatilho. O TRIAC ele é equivalente a um SCR, para operar em corrente alternada. A sua estrutura é mais complexa entre os tiristores, porque ele tem, nas regiões PN e PN, ele tem atua com travas ideais interligadas, que permite o disparo com tensão positiva ou negativa. Então aqui é a forma de onda dele, né, do TRIAC. Eu posso disparar com tensões positivas ou negativas. E aqui um circuito exemplo de aplicação de um TRIAC. Eu tenho aqui o TRIAC, como nós dissemos que o DIAC é usado para disparar o TRIAC, eu tenho aqui um DIAC que vai fornecer tensão, os picos de tensão e disparar o TRIAC. Isso aqui é um exemplo de um controlador de potência e de corrente, corrente alternada. Através desse potenciômetro eu vou variar a tensão aqui e essa tensão vai disparar o TRIAC controlando a tensão na carga. Então aqui eu tenho o máximo e o mínimo, eu posso diminuir ou aumentar a tensão na carga através desse potenciômetro. Isso é um exemplo aí de um controlador de tensão corrente alternada. E aí nós temos um outro exemplo, né, de um DIAC disparando um TRIAC para controlar uma tensão na carga. E aqui vai controlar a luminosidade dessa lâmpada aqui. Através desse potenciômetro, eu controlo a tensão aqui e controlo a corrente aí de um dimmer, por exemplo. Então, o DIAC é a forma de onda dele, e aqui a figura dele como ele é encontrado aí nos circuitos eletrônicos. Então, ele tem esse formatozinho, né? Ele é pequeno. Obrigado.